Glórias a Deus. A graça e a paz a todos. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a tua vida no dia de hoje. Amados, esse que vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Estou passando por aqui para trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai abrir o teu entendimento, vai trazer esclarecimento. Porque o próprio Jesus, através da sua palavra, ele nos fala que nós erramos por não conhecermos a Escritura. Deus nos diz na sua palavra que o povo dele foi levado cativeiro, porque lhe faltou o conhecimento. Então, o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos liberta da escravidão. Então, e foi para isso que Cristo veio para nos libertar. Amados, eu quero falar neste momento acerca de sacrifício. O que é que o senhor entende? O que é que a senhora entende quando ouve falar de sacrifício? Sacrifício espiritual. A senhora já fez isso? O senhor já fez isso? Aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, aqui nos fala: vós também, como pedra viva, sois edificada a casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo. Sacrifício espiritual. Às vezes a senhora, o senhor quando ouve falar de sacrifício, é muito frisado ali o sacrifício que Abraão fez quando ofereceu a Deus ali, foi sacrificar a Deus o seu filho Isaque. E às vezes é nos orientado a gente sacrificar o nosso Isaque. Mas o nosso Isaque, às vezes, muitas pessoas nos ensinam, é sacrificar certos valores em dinheiro. É às vezes você sacrificar um bem que você tem, que às vezes conseguiu, é fruto de uma oração, é fruto de um trabalho ali, foi uma conquista. E às vezes é induzido em muitos lugares a você chegar e sacrificar. Não que eu estou indo contra aqui, se você sentir no seu coração em abençoar materialmente, financeiramente, você fazer a Deus um sacrifício ali, fazer uma promessa a Deus sem interferência do altar. Às vezes agir igual a Ana ali, que Ana tomou uma decisão quando chegou ali, naquela congregação, e ela tinha um problema que ela era estéril. E ela ali falou para Deus que se Deus abrisse a madre dela, ela iria oferecer a Deus o filho dela. Louvado seja Deus. Mas nós vejamos que a atitude de Ana, ela não foi induzida pelo altar para dar aquele filho, porque o sacerdote ali precisava ali de um serviçal. Não, foi ela e Deus. Então nós temos que fazer, mas é uma coisa entre nós e Deus. Então aqui no Salmo 27, no versículo 6, olha o que o salmista aqui fala para Deus aqui. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Então nós vejamos aqui, irmãos, que Davi pede para que Deus não venha deixar que os inimigos dele venha triunfar sobre ele. Ele fala: Deus me exalta a minha cabeça. Mas do que Davi oferece a Deus, irmãos? Davi não ofereceu aqui a Deus para que Deus viesse dar vitória. Davi não sacrificou a Deus nem prata, nem ouro, nem carro, nem nada. Davi falou que iria oferecer a Deus sacrifício de júbilo. Deus tinha que dar vitória a ele sobre os seus aniversários. Ele iria oferecer a Deus sacrifício de júbilo. Então você para analisar, irmãos, o que é sacrifício de júbilo? Você chegar alegre, viu? Você chegar e se derramar, como a Bíblia fala, acho que é Salmo 100, que fala: servir ao Senhor com alegria. É servir a Deus com alegria.
Então aqui no Salmo também 141, aqui no Salmo 141, eu creio que Deus vai abrir o teu entendimento acerca de sacrifício. Você, depois de ouvir, você pode continuar sendo enganado ou ser enganado se você quiser. Aqui Salmo 141, versículo 1 e 2. Aqui o salmista fala aqui: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz. A ti clama. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então Davi aqui pediu, amados, para que Deus viesse ouvir a oração dele. Que Deus fala assim: clama a mim e respondeste. Deus viesse ouvir e Deus viesse responder as orações dele. A Bíblia fala que aquele que pede recebe, aquele que busca encontrará, e aquele que bate a porta se abrirá. Então, o que Davi estava pedindo, o que Davi estava buscando, a porta que Davi queria que Deus viesse abrir, Deus viesse fazer isso na vida dele, que ele iria oferecer a Deus como sacrifício o levantar das mãos dele. E às vezes, irmão, não é ensinado isso dentro de igreja, irmãos. Quando fala de sacrifício, fala só em dinheiro. Porque talvez a única maneira que a pessoa acha de sacrificar a Deus, ele tem que ter um certo valor em dinheiro. Eu sempre falo, irmãos, que muitas igrejas de hoje, seria difícil Deus realizar o sonho, Deus cumprir na vida dele e na vida dela a promessa como Deus cumpriu na vida de Jacó e na vida de José. Por que na vida de Jacó e na vida de José? Porque nós vejamos que quando Jacó ele teve que fugir de casa, e no meio do caminho ali ele fez um voto a Deus. A única coisa que ele falou com Deus: Deus, se o Senhor for comigo nessa trajetória, não deixar que falte pão para mim comer e veste para me vestir, e que em paz eu retorne à casa do meu pai. Em tudo que eu ganhar eu vou dar o dízimo, e o Senhor será o meu Deus. Ele só ia ter para dar para Deus se ganhar. Se Deus abençoasse ele iria ter alguma coisa para dar. Se Deus não abençoasse, não tinha como. Hoje em dia não, é ensinado que você tem que dar antes. Tem que dar antes, porque para mostrar para Deus que você tem fé. E aqui nós vejamos aqui, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 16, que nos fala assim, olha: portanto, oferecerei, Hebreus capítulo 13, versículo 15, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Quer dizer, o louvor é um sacrifício. Mas você não tem nada para dar, mas precisa fazer um sacrifício. Você faz a Deus um sacrifício de louvor, rapaz. Viu? Você faz a Deus um sacrifício de louvor. Aqui Deus falando: portanto, ofereceremos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos nossos lábios. Sacrifício de louvor. Então, quando fala em sacrifício, você não é obrigado, se você não tem. Ou às vezes você acha, colocaram na sua mente que quando fala em sacrifício tem que levar dinheiro, irmãos. Isso é mentira do cão. Aí nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, que fala assim: não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus te agrada. Você procurar ser uma pessoa benigna, procurar fazer um bem, Deus já tem isso como um sacrifício. Você falar que vai ajudar alguém, fazer o bem para alguém, Deus já tem isso como um sacrifício. Então, às vezes, você faz um sacrifício de X para que Deus venha fazer algo na sua vida. Você pode também fazer um sacrifício, apresentar a Deus, no lugar do sacrifício de dinheiro, apresentar a Deus um sacrifício de bondade. Aqui fala também, porque
Não vos esquecer da beneficência e comunicação. Você procurar comunicar, falar de Cristo para as pessoas. Deus tem isso também como um sacrifício. Um sacrifício. A comunicação é um sacrifício, irmãos. E às vezes dentro da igreja não é ensinado isso, irmãos. Quando fala em sacrifício, só fala em dinheiro. Aqui no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 29, no versículo... Segunda Crônica, capítulo 29, versículo 31, que nos fala da seguinte maneira aqui, olha. E respondeu Ezequiel e disse: agora, vós, congregaste ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxeram sacrifício e oferta de louvor. E todo quando tinha essa vontade do coração, trouxeram holocausto. Irmãos, às vezes eu tive uma irmã, uma pessoa que às vezes por falta de ensinamento, que eu perguntei a ela porque tem faltado alguns dias na igreja. Aí ela chegou e falou comigo: não, pastor, eu não estou ouvindo aqui. Isso aconteceu aqui com a gente. Porque eu estou sem oferta para dar para a igreja. Estou sem oferta. E olha o que Deus fala aqui, irmãos. Usando aqui o rei Ezequias: trazeis sacrifício e oferta de louvor. O louvor pode apresentar a Deus como sacrifício e como uma oferta. E às vezes não é ensinado. Você tem que ter um valor real para trazer, irmãos. E o Evangelho de Cristo não é assim, não, irmãos. Vejamos que quando Jesus aqui, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que Jesus ali deu uma ordem aos discípulos, e essa ordem também é dada para nós nos dias de hoje, que fala assim: olha, curai o enfermo, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça vos dá. A maioria das igrejas hoje, irmão, não faz nada de graça. Tudo você tem que trazer um valor de dinheiro, irmãos. A igreja de Cristo é diferente, irmãos. A igreja de Cristo é diferente. O Evangelho de Cristo é diferente. Então, quer dizer, isso é o falso evangelho. E o próprio Deus falou: olha, o que passado que está aqui dentro é procedência maligna. Isso são aqueles homens que são os mercenários, comerciantes da palavra de Deus. Não são aqueles homens que vieram para sofrer por causa da obra, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através do sofrimento dele, da vida dele. Não, foram homens que veio para se promover, para fazer do evangelho comércio. Então, às vezes, quando a gente fala de sacrifício, é só dinheiro. Então, aqui nós vejamos que é o rei orientando para as pessoas trazer sacrifício de oferta e sacrifício de louvores. E às vezes isso não é ensinado aqui. Aqui na parte A, no livro dos Salmos, na parte A, no livro de Salmo, o Salmo 51, Salmo 51, 19. Olha o que nos fala aqui, amados. Salmo 51, 19. Então te agradará de sacrifício de justiça. Sacrifício de justiça. Você procurar ser justo aos olhos de Deus. Isso é um sacrifício que você apresenta a Deus. Então, às vezes, não é ensinado. Romanos capítulo 12, versículo 1, que fala para nós apresentar os nossos corpos, nosso corpo como sacrifício, que fala que isso é agradável a Deus, é o nosso culto racional. Mas por quê? Por quê? Quando fala em sacrifício, só fala em dinheiro, irmãos. Então, se você congrega em um lugar e o seu líder, irmãos,
quando fala para você sacrificar, ele não te deixa você à vontade, ele não te explica. Às vezes quando fala de sacrifício, ali fala em dinheiro. Cuidado que talvez você não está ali congregando com o pastor. Talvez isso é um lobo, é um mercenário, é um comerciante da palavra de Deus. Amados, eu te peço para que você venha compartilhar este vídeo, que eu tenho certeza que da mesma forma que trouxe um esclarecimento para você, esse vídeo tem poder também, a palavra tem poder de mudar, de transformar muitas outras vidas lá na frente. Eu também te peço que você venha, se não é inscrito, que venha se inscrever no nosso canal. Amém, irmãos? Para que assim nós possamos falar mais de Cristo, nós possamos ir mais longe. Através da sua inscrição, você nos dá condições que a palavra de Deus venha alcançar mais vidas. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar poderosamente a tua vida. Fica na paz.